Graças a paz, mais uma manhã neste quadro Café com Reflexão. E antes de começar, gostaria de convidá-los a fazer a inscrição de vocês, a deixarem seus likes, ativar o sininho, compartilhar com outras pessoas. E a referência que eu quero lê-la para vocês nesta manhã, ela é uma referência um pouco grande, mas eu vou esforçar para lê-la de forma mais rápida, de maneira que possa falar um pouco sobre, não é? É Romanos capítulo 7, versículo 14 até o 25, que nos diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, e eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém o efetuá-lo não está. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? No versículo 25, Paulo está propondo: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Esta passagem, ela é uma passagem interessante, principalmente quando Paulo está escrevendo neste contexto. É uma carta que a gente chama de dogmática, ou de apologética mesmo, não é? Ou de teologia sistemática. E eu não quero entrar muito em detalhes teológicos, mas o que eu quero trazer é que Paulo ele está mostrando aqui uma contradição intensa, imensa, entre a lei e o pecado, entre os frutos da carne e os frutos do Espírito, e ele está mostrando ainda que há uma contradição muito grande entre o homem interior e o homem exterior. O apóstolo Paulo ele traça um paralelo entre o querer e o praticar. Quero bem, mas pratico mal no coração. Quero bem, mas no coração ele consegue derrubar tudo aquilo que de fato na sua mente, na sua consciência, ele tem como proposta de bom. Ele busca prazer na lei de Deus, mas encontra nos seus membros a lei do pecado. E com isto, ele compreende que ele é um maldito, que ele é um miserável. A lei tem uma função bem específica, irmãos. A função da lei é mostrar o pecado, é atestar e salientar o pecado. A religião ela é boa neste processo também, quando estamos falando da religião, ela tem essa facilidade muito grande de poder estar atestando o pecado do homem. Com isto, a nossa compreensão pela religião e pela lei, principalmente pela lei judaica e pelo religioso excessivo, é que de fato que nós somos miseráveis. A lei tem uma função bem específica, mostrar o pecado, né? Atestar e salientar este pecado. A religião traz esta capacidade também, salientar as nossas imperfeições, acusar que somos culpados, apontar as nossas transgressões, mostrar que somos sujos, imundos e irreconciliáveis com Deus. E aqui, depois de Paulo traçar
esta odisseia do conflito da lei, o apóstolo ele lança 3 súplicas dentro disto que eu li para vocês. A primeira súplica ela encontra logo no versículo 24. A primeira súplica é um suspiro: miserável homem que sou. É a súplica da desesperança. É um brado de agonia da alma aflita que busca fazer o bem e que vê sempre em seus membros a ação do mal. A segunda súplica é uma súplica por socorro. No versículo 4, no versículo 24, a parte B, ele está propondo: quem nos livrará do corpo desta morte? Então, praticamente, ele está pedindo socorro. Quem pode nos livrar da condenação deste corpo mortal? Quem pode resolver este conflito de lei e pecado? Quem poderá nos livrar deste corpo que só gera frutos para a morte? E depois a gente para e vê o versículo 25, e esta súplica de Paulo é uma súplica de ações de graças. Primeiro ele está trazendo a súplica do desespero: miserável homem que sou, a súplica por socorro: quem me livrará do corpo desta morte? E depois a terceira súplica é uma súplica de ações de graças. Ele está propondo: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente pela graça em Cristo Jesus podemos reverter a situação do mal em nossas vidas. A religião nada pode fazer pelo homem. É muito comum a gente perceber pessoas falando: não, mas eu sou um bom religioso. Deus não quer bons religiosos. Deus ele está almejando discípulos, servos, filhos, não é? Somente pela morte na carne do Filho de Deus é que podemos nos desvincular definitivamente da nossa vontade carnal, que é mortal. Somente pela graça podemos parar, castrar, dominar, subjugar a carne e ter prazer na lei de Deus. E aqui, quando Paulo está trazendo esta súplica de ações de graças, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, 2 considerações, irmãos. Saber o que é graça. Graça é favor imerecido. Não merecíamos, mas Deus nos amou e enviou seu único Filho. Mas graça é a capacidade dada por Deus de, pela fé em Jesus Cristo, sermos regenerados na pessoa do Espírito Santo para a produção de frutos espirituais. Sem esforços humanos ou religiosos, permitindo-nos o controle pleno e íntegro do nosso espírito, da nossa consciência, que é espiritual, da nossa alma e do nosso corpo, não é? Para a salvação. Ainda graça é a quebra de um ciclo esquizofrênico que nos permite o controle das 2 esferas das nossas vidas, o controle espiritual e o controle carnal. Com isto, esta primeira consideração fica trazendo esta compreensão perfeita do que é de fato o conceito da graça. E a segunda consideração: Deus fez através do seu Filho aquilo que a lei não tinha poder para fazer. Havia 2 conflitos antes de Cristo. Conflito da lei e do pecado. A lei acusava o pecador. Agora ainda existem 2 conflitos, da lei e da graça. A graça, que justifica o pecador pela fé, está aí. E quando a gente vai trabalhar graça e lei, são 2 princípios opostos que refletem a antiga e a nova aliança. Adão, o homem carnal, e Cristo, o homem espiritual. Estar debaixo da graça é reconhecer a nossa dependência da obra de Cristo para a nossa salvação e assim ser justificado ao invés de ser condenados e, portanto, libertados. A lei, ela tinha uma função, ela acentuava o pecado. Jesus foi o preço pago pelo pecado que levou Deus
a nos perdoar os pecados. E com isto eu quero deixar para vocês esta compreensão de que, de fato, quando nós buscamos ser bons em cima do cumprimento da lei, em cima do cumprimento da religião, tudo que nós vamos chegar é em cima destas questões principais, não é? A súplica da desesperança, miserável homem que sou, a súplica do socorro, quem me livrará do corpo desta morte? Mas quando a gente compreender a ação da graça e a ação de Jesus Cristo, logo o versículo 25, graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, somente pela graça em Jesus Cristo, podemos reverter a situação do mal nas nossas vidas e em nossos corações. Com isto, quero deixar mais uma vez para vocês esta reflexão. Não busque ser um bom religioso, mas seja de fato filho de Deus, seja discípulo de Jesus, seja um bom cristão, seja um servo do Senhor e assim caminhe, né? Como discípulo, discípula, servo, serva, como bom cristão, uma boa cristã, como alguém que tem em si já a certeza de que o passaporte foi carimbado para a vida eterna. E com isto quero despedir de vocês, deixando mais uma vez beijo na alma, beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem na paz, amados.